Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você sinta-se na liberdade, eu tenho a liberdade de estar aí se inscrevendo. Você pode até fazer isso depois dessa programação, deste quadro, e você decidindo, você pode se inscrever e querendo que você seja atualizado de tudo quanto acontece aqui pelo canal dentro de cada quadro aqui nosso, você aí precisa estar acionando o sininho, tá bom? Quero aqui abrir um parente, pedir perdão aqui e desculpa a todos quantos são inscritos, mas que ainda que não acionaram o sininho, porque carecem de ter, né, um cadastro, um canal do YouTube, se eu não estiver equivocado, para poder estar acionando o sininho, ou até mesmo, se eu não me engano, se inscrevendo. Então, se o caso for de acionar o sininho, precisa ter um canal, né? E você não tem, por isso é que você somente se inscreveu, é a você que eu estou me dirigindo nesse momento, tá bom? Que você me perdoe, mas continue conosco, mesmo não podendo se inscrever, mas podendo de vez em quando estar aqui acompanhando tudo que acontece no canal, como você já conhece ele, você fica nessa liberdade aí. Só temos que agradecer a Deus pela sua vida, tá? E que esse canal seja uma fonte de bênção vindas do Senhor para a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão e o tema em que vamos estar é considerando, né? Tem como título Não Comigo, Não Comigo. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por mais, pela tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto isso não acontece, Senhor, vai nos revestindo de poder, batizando com o Espírito Santo, que ainda não são participantes desta promessa, como também, Senhor, nos concedendo dons espirituais para a tua igreja, em cada ministério, conforme for a necessidade. Seja eles espirituais, seja eles dons também, Senhor, ministeriais. Abençoa, Senhor, nesse momento que estaremos considerando essa realidade que acaba se tornando uma surpresa para muitos, e até mesmo nessa surpresa, ou ser surpreendido com determinado momento ou acontecimento, acabam por abandonar-se aos teus caminhos, simplesmente porque estavam nele, ou se encontravam nele, sobre critérios totalmente, Senhor, equivocados e totalmente, Senhor, fora da luz, fora do entendimento concreto e dos ditames, Senhor, da tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, nesse sentido. Guarda-nos também desse mal. Nós possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, Senhor, da tua palavra. E possamos viver em essência, Senhor, este relacionamento, como também, Senhor, este cristianismo, essa proposta pela qual o Senhor nos dá, nos revela através, Senhor, de abraçarmos a nossa fé na pessoa bendita do teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É que nós oramos, Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui também, antes de abrir aqui o texto bíblico, também estar agradecendo, né? Mais dois inscritos no canal. Fomos para 97 e agora estamos com 98. Depois teve mais um inscrito no canal. Agora do dia 5 para o dia 6 de
abriu, tá bom? Esta mensagem, esta reflexão estará na plataforma do YouTube, né? E que será publicada provavelmente, deixa eu ver aqui, dia 18 de julho. Mas aqui, no momento em que estamos gravando, aqui essa mensagem, né, foi esse o número de inscritos. Então, agradeço a Deus pela vida de você, que se inscreveu aí por último. E também, que o último agora não deu para ver porque não houve o acionamento do sininho, tá bom? Mas eu quero agradecer pela sua vida e, como disse, que esse canal seja uma bênção para todos que são inscritos, para aqueles que não puderam efetivar a sua inscrição e para mim, estou junto aqui com vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. O versículo bíblico que eu queria que está aqui fundamentando, né, esta reflexão se encontra no Salmo 116, versículo 3. Salmo, deixa eu só está no Salmo 116, versículo 3, onde o salmista ele nos diz: os laços da morte me envolveram. Guarde bem essa palavra que eu destaquei aí em azul. E surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Vou ler novamente. Os laços da morte, diz o salmista, em uma experiência que ele teve, né, durante seu dia a dia, até mesmo num relacionamento com Deus. Ele era um crente. Diz-nos, os laços da morte, diz o salmista, me envolveram. E surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Foi esta palavra, essa expressão surpreendido, que me trouxe a atenção, né, a este tema. A este tema em que nós lemos no Salmo 116. Deixando aqui claro, e entre parênteses, que não é o caso deste salmista. Porque quando nós olhamos para este salmo, no Salmo 116, e no versículo 8, se eu não estiver equivocado, deixa eu só ver aqui. E ele deixa claro que no caso do salmista, né, ele vou abrir aqui para vocês no Salmo 116, né? Nós estamos referindo. No versículo 10, ele diz aqui, criei, por isso falei, estive muito aflito. Porém, na King James, ela diz assim, conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Então, logo, o que me chamou a atenção de que, independente disso, ele foi surpreendido, ele não esperava por aquele momento. Porém, essa surpresa, ele está ali, né, gozando da plenitude, né, dentro dessa comunhão com Deus, de momentos de campos férteis, de águas brandas, e ele passou por essa experiência em que envolve, quando nós lemos o versículo 3, uma questão física, cordéis da morte me cercaram. E também a questão espiritual, tanto física
espiritual e emocional. Eu vou abrir aqui de novo o versículo bíblico. Ele diz: os laços da morte me envolveram. Ou seja, ele estava numa situação a ponto de considerar que estava a caminho do final dos seus dias. E ele diz: e surpreendido pelas tribulações, olha só, do inferno, encontrava-me, olha só, em profunda angústia e tristeza. Então essa era a situação do salmista. Porém, essa expressão que aqui James traz é que me levou a considerar essa realidade. Como disse, deixei aberto o parente e agora vou fechar, que não é o caso do salmista, que é o que nós precisamos refletir. Qual é o fundamento da nossa fé? Qual o sentido, a motivação pela qual comungamos com o Senhor? Temos um relacionamento com Deus. Qual os fundamentos em que se baseia a nossa fé? Porque o salmista ele disse na Bíblia que nós lemos aqui de costume: criei, por isso falei, estive abatido. Quando lá ele disse: conservei a confiança, ainda que ele estava, passando um momento de grande aflição. E é justamente, fecha parente, é justamente alheio à questão do salmista, que nós vimos lá no versículo 10, que ele compreendia isso. Ele compreendia que a vida cristã, amados, não se trata somente de flores. Pelo contrário, a proposta do Evangelho para nós e da nossa fé em Cristo Jesus, ela é da cruz. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser ver após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele diz que foi nos dado a nós, foi nos concedido a nós, não somente crer no Senhor Jesus, mas também padecer por ele. E por incrível que pareça, ontem tivemos a reunião dos obreiros lá no meu ministério, o pastor estava tratando justamente desse assunto. Enquanto a mensagem, esse esboço, eu já tinha preparado ele antes da noite. A reunião foi à noite, mas foi algo aqui do meu devocional. E o Senhor me chamou a atenção a essa questão que eu quero tratar com você, e que, se for o seu caso, nesse momento da reflexão, aos pontos que nós vamos considerar, você precisa compreender que você tem que sair dessa esfera de que achar que servir a Deus, que achar de ter comunhão com Deus, ainda sim, no seu maior nível de estreitamento, onde a sua sensibilidade das coisas de Deus é maior do que o seu irmão, do que a sua irmã, do que aquele que convive com você em família, ainda que sejam crentes. Nós temos esse exemplo quando nós olhamos para Enoque. Enoque, diz a Bíblia, que andava com Deus, e tamanho era o estreitamento desse andar com Deus, que Deus tomou para si Enoque. O desejo de Enoque era tão latente com respeito a ter esta comunhão com Deus, a afinilar essa comunhão com Deus, que Deus proporcionou isso para ele. Deus tomou Enoque para si, amado. Então, mas a Bíblia não fala nada da sua esposa, dos seus filhos, não aconteceram a mesma coisa. Muitos perdem, na atualidade, nós perdemos nossos pais, nós perdemos nossa mãe, dependendo da situação de uma família ou de outra, perdemos irmãos, uma família de outra, por questões de enfermidade, por questão da velhice, por questão de acidente, por questão de vítima de um caos do tempo. Porém,
Não conhecemos, pelo menos eu não conheço na atualidade quem perdeu alguém porque desapareceu de uma hora para outra. Esse foi o caso da família de Enoque. Então, ainda que você tenha esse estreitamento, essa afinidade, você pode também, não será uma garantia de que você será exime, né, de tribulações, de momentos difíceis. Porque a proposta do Evangelho é exatamente deixarmos todos com o pé no chão diante desta verdade bíblica. E a partir dessa introdução é que eu vou deixar aqui três pontos para você. Vou tentar até ver se eu consigo, não sei, se eu consigo, no caso do momento de reflexão, demorar menos. Estamos com 17 minutos, mas geralmente é 30 minutos, né? Às vezes passa um pouco mais, mas se passar, né, considere, me desculpe, mas que Deus ele possa falar conosco, né? Que essas palavras, essa mensagem, assim como tem me edificado, que eu trago para você, para dividir com você, seja também algo a acrescentar na sua fé, tá bom? Aí dizem, né, antes de eu entrar no ponto, dizem, não comigo. Então há muitos que, por terem em si e carregar enganosamente esta afirmação, não comigo, eu não. Eu sou filho de Deus, pela minha fé em Cristo Jesus. Ah, não, eu sou da equipe de visita. Eu sou da equipe do evangelismo. Eu sou um ministro do evangelho. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu ajudo quem quer que seja aqui, eu ajudo o outro ali, quando está precisando. Eu sei ter me dado este dom, né, de socorro, e eu sempre estou ali. E então, para mim, nada vai ser feito. Eu tenho temor a Deus. Os meus caminhos são retos diante de Deus. E o Senhor sabe o esforço que tenho para servir da melhor maneira possível, ok? E você carrega consigo, ainda assim. Então, comigo, não. Jamais, nada de mal acontecerá comigo. É nesta esfera que muitos são surpreendidos, a exemplo do salmista, e acabam, porque estão alicerçando esta comunhão nessa esfera triunfalista, que é um dos pontos aqui que vamos estar tratando, não demorando nele, e passam a abandonar o evangelho, porque nunca foi sob a esfera de gratidão e do reconhecimento da grande salvação que o Senhor proporcionou para ele, que ele está servindo, está mandando essa comunhão, mas sim por uma convicção e por uma expectativa de retorno, ou de uma garantia de imunidade total em todos os aspectos na sua vida de fé. Então, esta convicção, ela é errônea. Esta convicção, ela não é bíblica. Então, que nós possamos olhar para as Escrituras e, a exemplo do salmista ainda, que venhamos ser surpreendidos, jamais estejamos incauto quanto a essa possibilidade, essa realidade, mas assim acontecendo, ainda que sejamos surpreendidos, possamos fazer como o salmista no Salmo 25, versículo 4, quando ele diz: ensina-me os teus caminhos, para que eu possa glorificar o teu santo nome. Vamos ver? Antes de entrar nos pontos. Salmo 25, versículo 4. É esse mesmo. Faze-me saber teus caminhos, Senhor. Ensina-me. Olha só a compreensão do salmista. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero todo o dia. Não diferente do salmista do Salmo 116. Esse salmista do Salmo 25, amados, também estava passando por um momento difícil. E ele, em vez de colocar em xeque o porquê daquela situação, ou ter consigo
né, e achar que ele não seria o caso, não comigo, de forma alguma. Ele pede para o Senhor mostrar para ele de que maneira ele deveria agir e o que ele deveria esperar durante aquele período, reconhecendo Deus como o Deus da sua salvação. E que estaria disposto a tomar o cálice que o Senhor venha a propor para ele diante dos desígnios a eles que o Senhor teria estabelecido. Assim também, amados, tem que ser cada um de nós. Então vamos para o primeiro ponto. E os pontos eu vou trazer dentro do aspecto de que alguém possa dizer, não comigo, fiado em determinadas considerações de segurança, de imunidade. Então, o primeiro ponto diz, uma segurança frustrada por uma convicção triunfalista. Achar que nunca vai acontecer, mas vai acontecer. Por quê? Uma segurança frustrada por uma convicção triunfalista e convencional, que nunca vai acontecer, pois sou um cristão, pois tenho comunhão com Deus. E foi exatamente isso em que passou por um momento dentro do seu sofrimento Jó. Ele, de forma enganosa ou enganado pelo seu coração, ainda que ele era um justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, observe que Jó, ele diz no capítulo 29, lembrando, né, do tempo, né, saudosista, lembrando da sua esfera de vida anterior ao que aconteceu com ele. No momento e no período deste processo, ele diz da seguinte maneira, no versículo 1, observe bem. E prosseguindo Jó no seu discurso disse, há quem me dera ser como eu fui, olha só, nos meses passados, como no dia em que Deus me guardava, olha só. Quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava através das trevas. Como era nos dias do meu vigor, quando o íntimo favor de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Isso dá a entender que ele parece que Deus não estava com ele naquele momento. E os meus filhos ao redor de mim. Quando meus pastos eram banhados em leite, olha só, e a rocha me deleitava ribeiro de azeite. Quando eu saía da porta para a cidade e na praça preparava a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, os idosos levantavam e se punham em pé. E os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres emudecia e a língua se lhe pegava ao paladar. Pois, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, olha só, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava. Olha só, como Jó começa a falar. E o órfão que tinha, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia repudiar o coração da viúva. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim, como manto e diadema era a minha justiça. Como manto e diamante, fala de proteção. Faz-me olhos para o cego. Fazia-me olhos para o cego, olha só, e pés para o coxo. Do necessitado era pai, e a causa do que me era desconhecido, examinava com diligência. E quebrava os caniços do perverso e arrancava-lhe a presa dentre os dentes. Agora, olha o versículo 18, que eu quero destacar aqui dentro desse ponto. E então dizia eu, no meu ninho expirarei, falando da morte, e multiplicarei os dias como areia. E encerrando no versículo 19, e as minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho fica a noite toda sobre os meus ramos. Porém, eu quero ler aqui para vocês a expressão em que a Bíblia King James ela diz, Jó, versículo 29,
versículo 18. Olha só. Versículo 29 e 18. Olha só o que Jó diz. Então eu imaginava, olha, Jó falando. E então eu imaginava eu, morrerei no aconchego da minha casa, e os meus dias serão numerosos, como o grão da areia. Jó criou para si esta imunidade do seu próprio pensamento. E nós vimos alguns fundamentos para isso. Ele tinha temor de Deus, ele era o olho dos cegos, e ele disse aqui, Jó. E o que não andava, ele ajudava, o oprimido ele socorria. E Jó criou uma cerca imaginária em que ele jamais pensava que isso poderia acontecer. E ele fazia isso porque no capítulo 19, versículo 3, não, no capítulo 3, versículo 25, ele diz, o mal que eu temia me sobreveio. Então Jó buscava tudo para evitar aquilo que ele achava que só aconteceria se ele, por acaso, ele pecasse. Se por acaso ele ofendesse a Deus em alguma coisa. O exercício da fé de Jó foi louvável. Porque Paulo diz tudo aquilo que é louvável, que é verdadeiro, que é de boa fama, nisso pensai. Então Jó ele era assim porque ele amava a Deus. Era assim porque ele agradava a Deus. Só que ele somou isso a um princípio de que Deus poderia, que jamais ele poderia sofrer qualquer dano. Ele diz aqui, nós lemos no versículo 18, imaginava eu que morreria sossegado na minha casa, meu dia seria só de flores. Isso é um período, volto a lembrar aqui, isso é um período dentro do processo que Jó passou, tem muitas coisas, amados, que dentro de um período de tribulação nós falamos à luz da nossa própria ignorância. Porque quando nós vemos no capítulo 14, 42 de Jó, ele diz, eu me abomino de muitas coisas que Jó falou, ele falou sem entendimento. Então a primeira razão de eu, de forma enganosa, falar não, comigo não, está fundamentado numa segurança frustrada por uma convicção triunfalista e convencional. Ou seja, não, comigo sou cristão, não vai acontecer. Segunda razão, uma segurança frustrada por uma convicção puramente humana e racionalista. Aqui está a questão, como eu falei, do estreitamento, da experiência com Deus. Aí eu trago um exemplo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Mateus, capítulo 16, capítulo 16, versículo 22 e 23. Observe bem. Foi quando Jesus revelou aos discípulos que ele ia padecer, ia ser crucificado. Porém, Pedro, ele agiu, levou ele de canto, Senhor Jesus, e agiu com essa segurança frustrada. Com essa questão, não comigo. Se nós que somos imperfeitos, temos que entender a questão e a compreensão de sermos surpreendidos, de entrar em alguma situação, em algum processo em nossa vida. Imagine jamais pensar que o Senhor Jesus, em perfeição como ele esteve entre nós, sem pecado, e conhecendo o que iria acontecer, ele não parou, ele não murmurou, mas ele estava disposto de ir até o fim. E a razão nós já sabemos, à luz das Escrituras. Por amor à minha vida e também à sua vida. Então, quando Jesus revelou que ele ia passar, que ele ia entregue pelos fariseus, pelos religiosos, aí Pedro chega no versículo 22, Pedro diz aqui, ó. E Pedro tomando, a palavra de Deus diz, e Pedro tomando a parte começou a repreendê-lo dizendo, tenha Deus compaixão de ti,
Senhor. Isso de modo, ele garantiu, afirmou. Essa é onde está a segurança frustrada. Uma parede de proteção, um muro que nós levantamos por uma questão puramente racionalista, humanista. E ele diz aqui, isso de modo nenhum te acontecerá. Agora, olha o que o Senhor Jesus falou. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando, olha só, nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são do homem. Se nós andamos, amados, por vista, não tinha colocado para você, né? Tá aí. Ah, não tinha, né? Se nós caminharmos, amados, por vista, com certeza nós acabaremos por cair. Se a nossa convicção não comigo está atrelada a uma racionalização puramente humana. Agora, se nós andamos por fé, não importa o que venha nos sobreviver. Porque a nossa fé nos coloca justamente no lugar em que devemos estar. Disposto e resignado por amor a Deus a sofrer o que tivermos que passar. Mas nunca desvanecemos na nossa fé. Nunca entramos no campo de uma convicção enganosa como essa. Não comigo. Por último, para encerrarmos, uma segurança frustrada por uma convicção enganosa e antibíblica. Fechando aqui essa reflexão. Falar, entender ou ter consigo, não comigo, isso não vai acontecer, está atrelado a uma segurança frustrada. Essa segurança ela vai frustrar. É frustrada por uma convicção enganosa e antibíblica. Por quê? Porque a Bíblia não dá base para esse tipo de triunfalismo, para esse tipo de imunidade total. Não, amado, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que todos nós estamos passíveis. Todos nós estamos dentro do campo de sofrermos uma vez ou outra o mesmo dano, a mesma situação, ainda que em modo diferente, à vista do trabalhar de Deus em nossas vidas, mas que todos nós passamos. E aqui diz, tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes 9:2. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, já está bem claro aqui, e ao que jura como ao que teme juramento. João 16:33, o Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Tenho-vos dito estas coisas para que me tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci ao mundo. E foi justamente dentro dessa expectativa que Paulo preparou seus discípulos e todos os apóstolos quando pregava e ali estava crescendo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Atos 12, 22-14, Paulo ensinando, ele diz aqui, disse ele, capítulo, melhor dizendo, 14, versículo 22, confirmando, vamos ler o 21 para entender o 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando, olha só, as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem, olha só, na fé, dizendo que por muitas tribulações, não é uma só, não é duas,
muitas tribulações, nos é necessário, amado, entrar no reino de Deus. Então que eu e você jamais caiamos sobre estas algemas de que não comigo. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu tenho um dom de línguas, eu tenho um dom de interpretação. O Senhor já me usou para fazer A, para realizar B. Eu, pela intimidade que eu tenho com o Senhor, não comigo. Essa convicção é uma algema, é uma segurança que se tornará frustrada por uma convicção triunfalista, como Jó disse no versículo 18 do capítulo 29 que lemos. Uma segurança frustrada por uma convicção puramente humana e racionalista. E por último, como poderia ser diferente, uma segurança frustrada por uma convicção enganosa e antibíblica, ou seja, jamais Deus nos deu essa garantia de que teríamos uma imunidade, né? E que jamais nada iria nos acontecer estando nós sob a esfera, né, de um relacionamento com o Senhor ou dentro da proposta do evangelho em que abraçamos pela fé em Cristo Jesus. Jamais. É um privilégio, disse Paulo. Vos é concedido não só crer, mas padecer pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E você que, quem sabe, neste momento, está passando por este momento difícil, que você foi surpreendido. E essa esfera e essa seta maligna da dúvida tem rodeado o arraial do seu coração, desfaça ele. Leve cativo esse pensamento a Cristo e por certo ele te esclarecerá. Porque isto é uma seta do maligno. Não foi isso que o diabo propôs para o Senhor Jesus no deserto, depois dos 40 dias? Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Porque 40 dias sem comer e sem beber, o que mais o Senhor estava necessitando naquele momento é suprir a sua condição física, a sua fome. E o diabo, ele colocou isso. Sim, vai. Então, você está passando por isso agora. Tu é filho de Deus? Pode falar para essa pedra se transformar em sangue, em pão, que ela vai se transformar e ó. Não, Jesus, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E dentro destas, toda a palavra que sai da boca de Deus, está uma palavra de aprendizado para nós, uma palavra de advertência para nós, uma palavra que nos deixa qualquer dúvida com respeito ao a nossa jornada cristã, a nossa peregrinação enquanto aqui estivermos. Nos fiemos nesta palavra, nos fiemos neste acervo escriturístico da vontade de Deus. E glorifiquemos ao Senhor, ainda que no momento mais difícil, tendo por certo sempre uma visão espiritual e celestial como tinha Paulo, quando declarou: tenho por certo que as aflições desse mundo não hão de se comparar com a glória que nos há de ser manifestado. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação e por esta mensagem, para esta palavra que vem ao nosso confronto e para que nós jamais venhamos
Senhor, está sustentado sobre um alicerce enganoso. Senhor, de uma vida totalmente brindada no que diz respeito, Pai, às esferas e aos acontecimentos da nossa vida em meio a este caminhar com o Senhor, sobre essa trajetória, Senhor, e peregrinação cristã. Nos ajuda, Pai, a compreender sempre o equilíbrio e glorificarmos ao Senhor se porventura, Senhor, nos passarmos e sermos dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus, como o Senhor mesmo disse, teu santo Filho mesmo nos deixou, na bem-aventurança, que bem-aventurado é aquele que padecer e sofrer pelo seu nome. Dai-nos essa compreensão em todo o tempo, Senhor, e que em todo o tempo, em todas as circunstâncias, possamos, Senhor, agir com sabedoria e também glorificar o teu santo nome. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.